Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus para trazer a quarta mensagem de hoje. Devemos trazer ainda outras mensagens ainda hoje, mas só para o YouTube, não para os grupos de WhatsApp. E eu peço que você já pegue lá no YouTube já para buscar as outras mensagens. E estamos estudando aqui então sobre o texto de 1 Coríntios 5,5, onde Paulo usa a expressão entregue para Satanás. Cristãos dentro da igreja que vive no pecado não quer sair jamais. A liderança sabe, os obreiros sabem e ninguém diz nada. E pessoas que vão para o inferno, que estão dentro das igrejas, sem ninguém avisar que é o diabo que vai levar elas para o inferno. Como ontem enviei para vocês um áudio que já está aí em todos os grupos de WhatsApp que eu enviei, de uma menina da Assembleia de Deus chamada Keila. Ela mesma está aí contando o testemunho dela, que quando ela foi entubada pelo coronavírus, nesse problema que teve aí de coronavírus, ela foi entubada, e quando ela foi entubada, os demônios já começavam a dizer: eu vou te levar, tu é minha, estou só esperando tu morrer. E ali literalmente ela morreu, só que tinha muita gente orando por ela, irmão, muitas igrejas orando. E Deus depois decidiu trazê-la de volta, como aconteceu lá, né? Muitas vezes, aqui mesmo na Bíblia, quando Deus quer fazer, diz a Bíblia que nada é impossível para Deus. Então ela voltou para contar o testemunho, que uma das coisas que aconteceu no inferno com ela, que o diabo levou ela, queimou as partes traseiras dela. Ela gritava dentro do inferno muito. E depois ela voltou e ela chorando está contando aí no YouTube. Pode botar aí o testemunho. Não, se você quiser, você entra no meu privado aí, que eu vou te enviar. Se você está entrando novo agora e não recebeu ontem, que enviamos para todos os grupos de WhatsApp que estão conosco, enviamos o áudio. O vídeo também está conosco. Se você quiser, ela mesmo falando, eu te envio o vídeo. Basta você entrar aí no meu privado e pedir que eu vou lhe enviar o vídeo ou o áudio. Você que sabe. Mas por que essa menina deve ter sofrido isso, irmão? Ou porque na igreja dela não ensinava contra o poder do pecado em várias áreas. Não é só numa área de dizer prostituição é pecado, idolatria é pecado, matar é pecado. Não, tem outras áreas que a igreja tem que ensinar, que faz a pessoa estar na mão de Satanás. Ou então ela ouviu e faz de conta que não ouviu e quer viver na sua concupiscência, e Deus entrega a ela. Quer viver no pecado? Na igreja cantando, orando? Problema teu, mas tem as consequências. Uma delas é você estar entregue para Satanás. Você já é de Satanás, mesmo cantando e pregando, sem querer se libertar. Pastor, eu estou lutando. Aí é outra coisa. Pastor, eu estou guerreando contra mim mesmo todo dia. Eu ainda estou escravo daquilo ali, mas eu não quero mais. Eu quero sair disso. Então Deus sabe, Ele está te ajudando, vai te proteger. Você é de Deus. Se você está lutando, você não pertence a Satanás. Aqui está falando de gente que quer viver no pecado e não aceita ensino nenhum sobre isso. Não aceita nenhuma exortação sobre isso. Como aqui o rei Saul, que vamos falar aqui, também como Israel, que muitas vezes fez isso. Deus mandava falar para Jeremias, dizer para eles, não aceitavam. E aqui o rei Saul, vamos falar da época de Samuel. Samuel disse para Saul, 1 Samuel 28, verso 16 em diante. Deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Nesse texto, Deus usou a boca do próprio diabo para revelar para Saul que ele tinha sido entregue pelo próprio Deus na mão dos filisteus. Escute, vamos ler. Então disse Samuel: por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como peleja, como pela minha boca te disse.
e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a teu companheiro, Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executasse o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Entregará. A mesma expressão de 1 Coríntios 5,5. Paulo diz: seja entregue a Satanás. Então está aqui, ó, o Senhor entregará. É uma expressão já muito usada também no Antigo Testamento, que Paulo repete no Novo Testamento. O Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Aqui o diabo, ele já endemoniado, o rei Saul, endemoniado, rebelde a tudo que Deus falava através do profeta, ele foi consultar uma feiticeira, e a feiticeira enganou ele, colocou como se fosse o profeta Samuel, que já tivesse morrido, e ali o profeta Samuel, isso aqui é um ato de espiritismo, que acontece muito nas casas de macumbaria. O diabo usa muita gente, irmão, para dizer: olha, teu parente fulano mandou te dar um recado, que já morreu aí há 1000 anos. A mesma coisa aconteceu aqui. Ele, endemoniado, foi atrás de uma feiticeira. Se na Bíblia diz que feiticeiro não entra no céu, primeiro é Apocalipse 21:8, ele vai para o lago de fogo. Como é que um homem desse vai consultar uma feiticeira? Mas só que ele estava endemoniado e cego e sem Deus, não queria mais ouvir profeta, estava rebelde. E aqui o diabo usou, Deus permitiu. É como se Deus tivesse dado uma ordem para ele, o próprio diabo falar e revelar que ele tinha sido entregue. Ele queria uma palavra boa da feiticeira, que nada, que estava tendo guerra contra os filisteus. Os filisteus estavam tentando invadir Israel e matar. Sempre foi assim em Israel. E quando ele estava em rebeldia, a Bíblia diz que Deus entregava o diabo arrebentar, e o diabo usava os países inimigos de Israel para destruição de Israel. Mas ali, muitos daquele povo, naquela angústia, naquela tribulação, ele decidiu se voltar para Deus, e muitos eram salvos. Muitos morriam na rebeldia, perdido na mão do diabo lá na guerra, mas muitos daquele povo vinham para retornar, para refazer o povo de Israel com Deus. E o tempo passava, e as gerações começavam, e o povo de Israel lá vinha de novo, nas suas bandidagens, nas suas idolatrias, feitiçaria, roubo, assassinato, mentiras, satanismo, ódio. Aí Deus levantava, mandava um profeta avisar, e eles não aceitavam. E ali Deus chamava de novo outro inimigo e disse: pode levar eles. Aí matava o inimigo, fazia a guerra, e uma parte levava preso, e lá Israel começava tudo de novo. Uma parte se reconciliava, que é a mesma coisa que Paulo disse: entregue para Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, na época aqui de Saul, ele foi para a guerra, morreu na guerra, parte de Israel morreu na guerra contra os filisteus, e Deus levantou Davi para ficar no lugar de Saul, e muitos outros dos soldados de Israel, não morreram na guerra. Muito do povo de Israel escapou e viveu com Deus na direção de Davi, e outros que Deus levantou como profetas, como ensinadores na época de Davi. Mas a expressão é essa: Deus entregou. Essa expressão é antiga, irmão. Como aqui, logo depois de Josué, acontece um livro bíblico aqui chamado Juízes. É quando não havia rei em Israel ainda, nunca teve um rei em Israel, havia só juízes. Depois de Josué morreu, depois que Moisés morreu, levantou-se um período chamado juiz, O último dos juízes foi Samuel, que depois começou o período dos reis.
Mas no período dos juízes, Deus levantava algum. Qual era o papel do juiz? Geralmente era levar o povo para ensino bíblico, reunir o povo para ensinar, e ali ele julgava as causas, porque nessa época cada um vivia por si mesmo, como hoje aí, ó, né? Cada um, os católicos estão lá nas igrejas, mas ninguém quer saber de nada quando sai dali, cada um vive sua própria vida, que mata, rouba, e eles acham que Deus não é juiz de ninguém, que Deus não vai julgar. Naquela época Deus botava homens para julgar as causas do povo, e ao mesmo tempo ensinava a lei de Deus, que Deus deixou através de Moisés. Mas quando aquele juiz morria, o povo voltava de novo, cada um era idólatra, era bandido, era safado. Nesse período, para Deus fazer uma purificação, Deus entregava ele na mão dos adversários. Como hoje, infelizmente, o mundo está entregue na mão do diabo. Deus permite, né, para que as igrejas falem e eles possam se voltar, e alguns com certeza vão ser salvos, muitos vão ser salvos, porque a minha pregação e a tua vai alcançar eles. Então, no livro de Juízes, olha o que aconteceu. Juízes é entre Josué e Samuel, esse livro. Bom, isso aí aconteceu muitas vezes. Deixa eu pegar aqui Juízes. Vamos folhear a Bíblia, tá bom, irmão? Eu vou ler aqui só no capítulo 6. Tem muitas vezes isso aqui, tá? Juízes, diz assim, verso 6, 1 em diante. Diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então o que é isso aqui? Eles com medo, além de tudo que os midianitas faziam, né, o povo que vivia em Midian, uma cidade chamada Midian, e ali tinha inimigo de Israel, que odiava Israel, chamado de midianitas, porque morava em Midian. Então eles atacavam Israel, matavam, roubavam, levavam as mulheres para ser mulher deles, levava filho para ser escravo, matava marido para poder ficar com as mulheres, levava as colheitas, era horrível. Aqui diz que Deus deu, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original, de Deus deu eles, como se fosse um presente. Vocês querem, está aqui, ó. Eles não me querem, eles querem servir o diabo mesmo, vocês são do diabo, então está aí. Foi isso que aconteceu, irmão. Deus deu na mão dos midianitas por 7 anos. Você imaginou, irmão? Tem gente que tem 7 anos, que está com doenças horríveis que o diabo botou, e as igrejas não pregam. Tem gente que está com 7 anos ou mais, cheio de tribulação, que é o diabo, porque está na mão do diabo, está na igreja, mas não quer sair desses problemas. Tem crente que tem 7 anos de crente, irmão, e não sai de um monte de tipo de problema, e não se prega sobre isso nas igrejas. Ele com 7 anos de crente, mas está escravo por 7 anos na mão do diabo, como tem lá na Bíblia, em Lucas 13, uma mulher que 18 anos Satanás mantinha ela presa. Você não já leu isso aqui não? Lucas 13, diz a Bíblia, meus irmãos, que verso 16, depois você lê lá, Jesus disse: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Aí orou por ela, ficou curada de uma enfermidade. Uma enfermidade que fazia ela estar 18 anos na mão de Satanás. Por causa dessa enfermidade, o diabo que botou nela, Deus permitiu, Deus entregou ela para essa doença. Quer dizer, só Deus sabe o que aquela mulher fazia fora do culto,
Mas ali ela estava no culto, ali ela estava ouvindo Jesus. Ainda bem, meu irmão, que Jesus teve misericórdia e curou aquela mulher. Ainda bem que ela estava num lugar onde tinha pregação verdadeira, e tinha um pregador verdadeiro, que libertou aquela mulher, primeiro revelando: você está 18 anos na mão de Satanás. O povo soube, viu? Tu já viu na igreja hoje, se você chega e diz: olha, irmão, aqui tem uma pessoa que está 18 anos na mão de Satanás. O que ele faz? Se ele for um ímpio, quer viver na impiedade, mesmo cheio de tribulação em casa, na família, quando ele quer viver nas suas depravações, escravidões, ele vai embora, não quer voltar mais. Mas aqui Jesus revelou para todo mundo dentro do culto que esta mulher estava na mão do diabo por 18 anos com uma doença. Então, irmão, a valência, né? Que Deus levanta essas pessoas, os pregadores verdadeiros, para dizer que tem muita gente presa por muitos anos na mão do diabo, do inimigo da sua alma. E se não tiver quem fale e quem ore por essas pessoas e quem tem amor para dizer, elas não vão saber. Mas o pior é que muitos, como fizeram como Israel, muitas vezes Deus levantou Jeremias e outros, que nós vamos estudar aqui no próximo áudio, próximo vídeo, a história de Jeremias para o povo de Deus, que ele pregava, e o povo fazia era rejeitar, e Deus dizia: então Deus vai te entregar para a Babilônia. Israel, vocês vão ser entregues, o próprio Deus vai entregar vocês. Quer dizer, eu não vou proteger mais. Deus disse: a partir de agora acabou minha misericórdia. Nós vamos estudar no próximo vídeo, porque não vamos gravar em áudio, porque em áudio nós não enviamos 4 mensagens, além de 4 mensagens em áudio, tá? Então procure o nosso grupo, vídeo no YouTube, que nós vamos enviar daqui a pouco para o YouTube, com o tema aí, né? Quando Deus me entrega para meu inimigo, como foi entregue na época de Nabucodonosor, né, de Babilônia. Então, meus amados irmãos, o que eu estou pedindo para você, que você não viva no pecado, como viveu Israel tantas vezes, como viveu crentes, como vivem muitos crentes hoje, que não querem que ninguém fale sobre essas coisas, que preferem viver lá nas suas escravidões. E quando alguém chama ele para a igreja, ele quer continuar nas suas escravidões, nas suas algemas espirituais. E como disse Paulo no último versículo de 2 Timóteo 2, que nós temos que pregar, porque eles estão presos nos laços do diabo, que vai ser tema de outro dia, tá bom? Presos nos laços do diabo, que só a pregação pode tirar eles. Então vamos lá. Então, meus amados, aqui no livro de Juízes, logo depois da morte de Josué, o povo de Israel foi dado na mão do diabo. Deu. Como tu pega assim um bombom, um bolo, uma coisa de ouro, e diz: tu quer esse ouro para ti? Eu te dou de graça, está aqui. Foi assim que Deus fez com Israel no período do Juízes, no capítulo 6, no verso 1. Deus deu para os filisteus. Para quê? Para matar, para roubar, para destruir, para viver escravo. Por quê? Porque Deus quer que o homem assuma seu livre-arbítrio. Mas antes Deus vai avisar, vai falar. Deus vai levantar alguém para falar. E as pessoas fazem perseguir quem diz a verdade. Prefere quem se cala, que nunca diga nada. E ele fique lá escravizado, às vezes em igrejas ou religiões onde ninguém diz nada. Eles morrem e vão queimar no inferno. Quando chega lá e diz: Deus, por que Deus? Por que eu estou aqui? Ou porque você ouviu e nunca quis sair dessa tua escravidão de Satanás, ou porque tu preferiu locais onde não tem a verdade, não tem o ensino, tu optou por apoiar, ajudar, aplaudir esses líderes que te deixam nas tuas escravidões, na idolatria, no homossexualismo, no ódio, no roubo. Não prega a verdade para ti,
tu preferiu isso aí, tu investiu alto, tu ainda chamou pessoas para ir junto contigo para esses locais, e aí é por isso que vai queimar, porque morreu na mão de Satanás, 1 Coríntios 5,5. Então cuidado com isso, tá bom, meus irmãos? Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a quinta mensagem, mas pelo YouTube. Vá para o YouTube, digite lá no YouTube, Wagner Jesus, a verdade vos libertará, que nós vamos falar agora de Israel na época de Jeremias, que foi entregue pelo próprio Deus para o Nabucodonosor de Babilônia. Misericórdia. Ponto. Ore por mim, orando você, e nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.